Hoje eu tenho uma pergunta para você. Por que trabalhar igual um burro de carga nunca foi e nunca vai ser o suficiente? Eu já perdi as contas de quantos imigrantes eu já vi passar pelo seguinte ciclo. Eles chegam com quase nada, trabalham como ninguém e ganham muito dinheiro. E alguns anos depois, os anos vão passando, eles continuam exatamente tão dependentes do próximo pagamento quanto no primeiro mês fora do Brasil. E o que mais me chama a atenção é o seguinte: a pessoa ela não é preguiçosa. E nem uma pessoa que não sabe trabalhar. Pelo contrário, é gente que trabalha muito mais do que a média, geralmente é dono de um pequeno negócio, ou ele é autônomo, ele é um profissional liberal, é gente que literalmente saiu do zero e construiu algo real, tangível, palpável. E ainda assim, essa pessoa ela vive com a sensação de que ela está sempre um passo atrás. Se isso te soou familiar, eu quero te mostrar exatamente por que isso acontece. Porque não é falta de esforço, nunca foi. É um mecanismo específico, bem documentado, que a maioria das pessoas nunca aprendeu a reconhecer. E aqui eu vou te dar dois exemplos muito simples de situações que eu já vi repetidas vezes de formas diferentes. Pega uma pessoa que ela é dona de uma empresa de limpeza. Ela começou como uma funcionária. Depois, ela montou o próprio schedule, trabalhando sozinha, com um carro que ela comprou por US$ 1.500. E alguns anos depois, ela tem 8 funcionárias e ela fatura quase 10 vezes mais do que ela faturava no primeiro ano. Agora, pega uma cabeleireira, que ela começou atendendo em casa e hoje ela tem um salão com 4 cadeiras extras. Ou um pintor, que ele começou com uma van caindo aos pedaços e 2 escadas. E hoje ele tem uma equipe de 10 pintores e ele tem contratos fixos com construtoras. Beleza, 3 histórias de sucesso. Isso não tem dúvida, beleza? Mas, se eu perguntasse para qualquer um dos 3, se você precisasse parar de trabalhar por 6 meses amanhã, o que vai acontecer com a sua vida? A resposta, na maioria dos casos, seria caos. Porque, apesar deles faturarem muito mais hoje do que eles faturavam lá no início, o patrimônio que eles construíram, isso é, o que sobra depois de tudo, o que está guardado, o que está investido, é surpreendentemente pequeno, ou zero. E por que isso acontece? E eu vou te falar, não é o que você está imaginando, não. A explicação comum seria assim, ó, é porque eles gastam demais. E às vezes é isso mesmo. Mas na maioria dos casos, quase 90%, o buraco é mais embaixo do que o simples gastar mal. Existe um fenômeno estudado na psicologia comportamental que ele é chamado de adaptação hedônica. É uma palavra bonita, né? Mas é simples, é a tendência humana da gente se acostumar rapidamente com qualquer melhora de vida e voltar a sentir que está faltando algo. Mesmo depois da gente conquistar exatamente o que um ano antes parecia suficiente. Na prática, isso significa que a régua do o que é necessário, ela se move junto com a renda. Quando o faturamento sobe, o padrão de vida sobe automaticamente, quase sem decisão consciente envolvida. É um carro melhor, uma casa maior, é mais conforto no dia a dia. Cada um desses upgrades que a gente faz, ele parece completamente razoável quando ele está isolado. O problema é a soma. Quando você olha lá para trás, e 5 anos depois, o seu padrão de vida ele cresceu na mesma velocidade ou mais rápido do que a sua renda. E existe um fator específico que torna isso ainda mais forte em quem é imigrante. A necessidade, muitas vezes inconsciente, de provar para a família no Brasil, para a pessoa mesmo, às vezes para as redes sociais, de que a decisão de sair, ela valeu a pena. E essa pressão, ela empurra o padrão de vida para cima, com muito mais força do que aconteceria provavelmente se essa mesma pessoa tivesse ficado no Brasil. E isso não é fraqueza de caráter, é um mecanismo psicológico previsível e que ele afeta praticamente todo mundo que não aprendeu a identificá-lo. E é exatamente por isso que ele é tão comum.
mesmo entre gente extremamente trabalhadora e disciplinada em outros aspectos da vida. E aqui eu vou te mostrar o ponto que eu acho mais importante desse vídeo inteiro aqui, e que a maior parte dos conteúdos sobre dinheiro que estão por aí, eles não separam direito. Renda e patrimônio não são a mesma coisa. E confundir os dois é a raiz de praticamente tudo que eu descrevi até agora. Porque renda é o que financia a sua vida hoje. É o carro, a casa, a viagem, o conforto que você precisa ter, que você quer ter. Ela pode crescer indefinidamente e ainda assim ela nunca vai virar liberdade, porque liberdade não vem de quanto você fatura, vem de quanto do que você fatura para de depender de você continuar trabalhando para existir. Percebe a diferença? Patrimônio é outra categoria completamente diferente. É o que continua existindo, gerando valor, mesmo nos meses em que você não trabalha. É a diferença entre a minha vida financeira depende inteiramente de mim para continuar de pé todos os dias e parte da minha vida financeira já não depende mais só de mim. Percebe a diferença? A maior parte das pessoas que vive apertada, mesmo ganhando bem, nunca fez essa distinção conscientemente. Elas sabem, no fundo, que elas deveriam guardar dinheiro. Mas elas tratam isso como um conceito muito vago. Não como duas categorias completamente separadas que exigem decisões diferentes. E tem um detalhe, que a maioria dos conteúdos de educação financeira, a maioria deles feito para público que tem carteira assinada, simplesmente ignora. Se você é um autônomo ou dono de um pequeno negócio, essa confusão entre renda e patrimônio, ela custa ainda mais caro. Porque quando o faturamento do seu negócio ele cresce, existe uma tentação extra, que é reinvestir tudo de volta no próprio negócio. Mais funcionários, mais equipamentos, mais estrutura, sem nunca separar uma parte para fora, para o seu patrimônio pessoal. O business está crescendo? Beleza, você pessoalmente continua sem nenhuma proteção real, porque tudo que você construiu está preso dentro de uma operação que só existe se você continuar presente todos os dias fazendo ela funcionar. Não é isso? Pensa comigo. E isso não significa parar de investir no negócio. Significa que o negócio e patrimônio pessoal são duas coisas diferentes. E tratar as duas como se fosse a mesma coisa é um dos erros mais caros que eu vejo, especialmente entre imigrantes donos de pequenos negócios. E antes de eu continuar, eu preciso de um favor seu. Dá um like aqui e se inscreve no canal. Assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e ele vai distribuir para mais gente como você. Não custa nada, é só clicar e ajuda demais o coleguinha aqui, beleza? E se você chegou até aqui reconhecendo esse padrão na sua própria vida, a pergunta certa não é mais como que eu ganho mais. Você provavelmente já sabe ganhar mais. É isso que trouxe você até onde você está hoje, não é? Então, a pergunta certa é: do que eu ganho? O que está realmente construindo patrimônio? E o que está só financiando um padrão de vida que sobe na mesma velocidade da minha renda? Essa é a pergunta. A pergunta parece simples, né? Mas ela é a linha divisória entre quem passa décadas trabalhando duro e continua preso e quem em algum momento começa a construir opções reais. A opção de trabalhar menos, de escolher os clientes certos, de tirar 6 meses de folga sem que a vida dela inteira desmorone. No próximo vídeo, eu vou aprofundar exatamente essa diferença entre renda e patrimônio. E por que ganhar dinheiro e construir riqueza são, na prática, dois jogos completamente diferentes, com regras diferentes. A maioria das pessoas joga só o primeiro jogo a vida inteira, sem nunca saber que o segundo existe. Percebe? A gente se vê lá. Um abraço.